Fala, nação coral! O Santa Cruz tomou o troco do Ferroviário jogando no Presidente Vargas, o PV, em Fortaleza, no Ceará. 3-1, mesmo placar que foi da semana passada no Arruda. Vamos mostrar esse jogo para você, mas antes eu só preciso que você se inscreva aqui no canal. Dá aquela moral, dá aquele like também neste vídeo. Sei que o Santa perdeu, mas vamos trazer também aqui os lances do jogo. Então, dá aquela moralzinha pra gente, ative os sininhos para as notificações, siga-nos nas nossas redes sociais e seja membro aqui do nosso canal Multiplay. O endereço está aqui, ó, @multiplaype. Vamos pro jogo? Vamos de melhores momentos, que o Santa começou até bem na partida, né? Inclusive arriscando e fazendo o seu primeiro gol no Presidente Vargas. O time coral acabou perdendo nessa 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro para o Tubarão da Barra. 3-1. Gol de Ciel, que marcou 2 vezes. Esse Ciel tá demais, hein? E João Neto e Thiago Galhardo foi quem abriu o placar para o Santa Cruz. Resultado, inclusive, que deixa o Ferroviário no G4, na chave C, e o Santa continua na liderança da competição. Vamos falar do jogo em si, porque o que importa realmente foi a forma, o formato que o Santa Cruz jogou. Os primeiros 15 minutos, bem agitados no PV. Santa Cruz quem balançou as redes pela primeira vez, velho conhecido do futebol cearense, o Thiago Galhardo, acabou fazendo um golaço nesse chute de fora da área. João Vitor não viu nem a cor da bola. 1-0 Santa Cruz. Mas a torcida que estava vendo pela internet nem conseguiu comemorar direito, porque 2 minutos depois, aos 15 minutos, após a saída errada da defesa coral, o Felipe Cruz tocou para Ciel já dentro da área, e aí ele chutou rasteiro e marcou. Felipe Alves caiu, tocou na bola, mas aí já era tarde demais. O Ciel acabou marcando o gol da virada aos 28 minutos do segundo tempo. O Gabriel Moisés girou dentro da área, tocou para o Ciel bem rasteirinho, e aí ele bateu sem chance de defesa do goleiro, do homem de gelo do Arruda. E aí o time do Ferroviário ainda marcou o terceiro aos 44 minutos do segundo tempo. Ciel puxando um contra-ataque, aí ele foi garçom, né? Tocou para o João Neto, que invadiu a área e chutou cruzado, indefensável para o goleiro do Santa Cruz. Vamos falar da ficha técnica. O Santa, que jogou com Felipe Alves, Totti, Eurico Lima, Matheus Vinícius e Vinícius Silva, depois entrou o Rodrigues, Gabriel Galhardo, depois entrou o Pedro Favela, Wagner Balotelli, que saiu para a entrada do Pedro Felipe, e o William Júnior, que saiu para a entrada do João Pedro. Giovani e Thiaguinho compuseram aí o ataque, Thiaguinho saiu para a entrada do Viniora, fechando lá na frente Thiago Galhardo, que jogou os 90 minutos mais os acréscimos. A arbitragem do Vilmar Santana de Oliveira, o público e a renda não foram divulgados, mas os cartões amarelos foram. Thiaguinho do Santa Cruz foi quem tomou o cartão amarelo. Como é que fica a situação agora? O Santa vai pegar o Central na próxima sexta-feira, dia 13, sexta-feira 13, 7 da noite, pela 9ª rodada da 4ª divisão. Torcedor, logicamente que ninguém queria que o Santa Cruz perdesse, mas olha o quanto de gordura o Santa fez. 19 pontos, o líder continua líder da chave do grupo A3, continua também com a melhor campanha, mas iria perder em algum momento, né? Então essa derrota, o técnico Marcelo Cabo vai tirar de lição para não errar mais diante dos próximos adversários. Vai pegar o Central? Central vem embaladinho, hein? Central vem muito embalado. Vai ser um jogo completamente diferente daquele que foi lá em Caruaru. E agora no Arruda, com um campo melhor, os caras estão jogando direitinho. Então, o Santa precisa ser precavido em relação a isso. Não tem nada perdido, não é essa derrota que vai tirar toda essa construção que está sendo feita pelo Marcelo Cabo e sua equipe, não é uma derrota que vai apagar todo o planejamento, vamos dizer assim, do Santa Cruz, e vamos aguardar o próximo jogo contra o Central, que promete, hein, galera? Central vem aprontando das suas na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, o torcedor tem que ter paciência. Tem que ter paciência em relação a essa questão do Santa Cruz, porque perdeu onde podia perder.
e fez gordura para que perdesse e não fosse abalada ali essa classificação. Se terminássemos hoje, pelo menos a primeira fase, Santa decidiria em casa os jogos da próxima fase. Então isso é muito importante, o torcedor precisa ficar realmente, lógico, bate essa tristeza, mas o torcedor precisa ficar consciente de que nada está perdido. Foi um jogo fora de casa, um jogo que teve a pressão já por parte da Federação Cearense, acionando o STJD, Santa acabou sendo punido sem poder levar o seu torcedor, e logicamente a torcida acaba fazendo falta, né? Então o Santa perdeu quando podia perder, tá? E não vai ser essa derrota que vai estragar ou apagar toda essa trajetória que vem sendo feita pelo técnico Marcelo Cabo. Os dirigentes corais, que eu falei até no vídeo anterior, que estavam no Recife, pegaram um avião e assistiram lá, o jogo lá no PV do Presidente Vargas. Todo o staff coral da Cobra Coral Participações S.A. E aí os dirigentes também acompanharam e estão voltando para o Recife com o Santa Cruz. Com esta derrota na bagagem, caiu a invencibilidade do líder absoluto da Série A3 e que brigava aí pela classificação geral na 4ª divisão. Mas nada está perdido, torcedor. E o técnico Marcelo Cabo, o que ele achou da partida? A leitura dele dessa primeira derrota como treinador coral. Roda aí. Queria a sua análise em relação à apresentação do time hoje e também o resultado, né? É a primeira derrota do Santa Cruz na Série D. Boa noite. Boa noite a todos. É um resultado que nos entristece bastante, né? Essa primeira derrota dentro da competição, mas faz parte. A gente sabe que a gente poderia acontecer isso dentro da própria fase de grupos e a gente também vem trabalhando esse cenário também, caso ocorresse uma derrota, como é que seria esse comportamento, né? Que seria a primeira derrota dentro do campeonato. Mas tudo controlado internamente, tudo controlado com os jogadores, claro. A gente fica muito triste até pela circunstância que foi o jogo. A gente, como havia falado anteriormente, a gente sabia que íamos ter dificuldade aqui jogando, aqui no Presidente Vargas, contra a equipe do Ferroviário. E da maneira também que ocorreu o jogo, né? A gente faz 1-0, bem no jogo, bem postado, dentro da proposta que a gente trouxe e logo em seguida a gente toma um gol. Não deu nem tempo para digerir o primeiro gol e a gente acaba tendo uma derrota onde a gente toma 2 gols, que a posse de bola era nossa. Então a gente precisa amadurecer isso, porque você não pode ofertar essas oportunidades a uma equipe muito bem organizada. E aí a gente toma um empate, continua o jogo equilibrado. Vou te confessar que no primeiro tempo criamos ali talvez 2, 3 boas oportunidades que a gente poderia ter saído no primeiro tempo vencedor de 2-1. 3 assim, oportunidades muito claras. E a gente volta para o segundo tempo, aí a gente, né, no segundo tempo eu achei que a gente oscilou bastante. A gente não começa muito bem o primeiro tempo, perdemos volume no meio campo, perdemos intensidade no meio campo, o nosso meio campo estava muito encaixado, não estávamos conseguindo criar muito. Eu faço 2 alterações e a gente começa a melhorar no jogo no segundo tempo. Aí quando eu programo as 2 substituições, o Vini fala para mim que as panturrilhas pesaram. Foi uma pena, porque o Vini vinha fazendo uma partida muito boa, uma partida muito consistente defensivamente, dando as opções ofensivas. E aí para mim não queimar 2 alterações, depois ter que fazer mais uma com 5, 10 minutos. E aí eu precisei tirar o Vinícius. E aí a gente faz as 3 alterações, a gente continua com o jogo equilibrado, criamos menos do que no primeiro tempo, mas criamos também algumas oportunidades ali que poderíamos também até ter saído na frente do placar. E aí a gente acaba tomando 2-1. E aí eu modifico ali a maneira da equipe jogar, proponho uma equipe muito mais ofensiva, jogando com 2 atacantes mais enfiados, um volante fixo e o João Pedro, né, que a gente chama de 4-1-3-2, para ter um volume muito maior ofensivo. E a gente cria esse volume ofensivo. A gente teve ali, eu acho que 2 oportunidades muito claras de empatar o jogo. E aí, mais uma vez, a gente com uma posse de bola, um lateral ofensivo, a gente perde a bola, eles trocam o corredor e aí eles fazem o 3-1. Se eu for fazer uma tônica do jogo, né, eu entendo até que o Ferroviário até foi melhor do que a gente no jogo, correto? Eles foram melhor do que a gente no jogo, mas eu ainda entendo que foi um jogo muito equilibrado. Da mesma maneira que eles fizeram o 2-1, a gente teve boas oportunidades também de fazer o 2-1.
E aí algumas coisas que a gente precisa corrigir, melhorar, amadurecer. Quando você faz 1-0 num adversário como eles fora de casa, a gente tem que permitir que o adversário pelo menos deguste esse gol em 5, 10 minutos, que eles sintam o gol para a gente poder ir para o próximo passo. Então a gente foi muito afoito depois de fazer 1-0. Era uma bola de terço médio, a gente foi querer ali, em vez de furar a bola, rodar a bola, a gente acabou perdendo essa bola. Bom, e agora conversei já com os jogadores no vestiário, explicando a eles que a gente precisa ser tão maduro agora na derrota como a gente foi em todas as vitórias que a gente teve. Minha confiança no grupo é muito grande, conversei com eles para ter tranquilidade, para que a gente possa fazer uma grande semana e voltar a vencer dentro de casa diante do nosso torcedor. Marcelo, hoje a gente presenciou uma postura um pouco diferente daquilo que já vimos em outras partidas do Santa, como por exemplo, chamar um pouco o adversário para o seu campo de jogo, na troca de passe, ali na construção inicial das jogadas. Foi uma opção tática sua ou foi o adversário que impôs essa condição de jogo? O Ferroviário tem um bom treinador. Ele jogou contra mim, ele estudou, a gente tentou mudar um pouco a forma da gente sair, né, lá do tiro de meta. Nós fizemos a primeira saída, logo no início do jogo quase fizemos 1-0. E aí ele optou em espelhar e pressionar. E aí quando a gente depois não conseguiu mais fazer essa saída, aí no intervalo eu troquei, né? Vocês viram que eu trouxe um terceiro homem para junto do Felipe, para que a gente pudesse ter esse jogo ali com mais um homem para dar o apoio e tentar ter um pouco mais de profundidade com o Galhardo vindo puxar o zagueiro e o Thiaguinho e o Giovani indo para as costas. Funcionou algumas vezes ali, mas a questão da gente dessa vez jogar um pouco mais no nosso campo é mérito do adversário. O adversário conseguiu fazer uma marcação espelhada e a gente não conseguia assim aumentar o número de jogadores no setor da bola para que a gente pudesse ter essa superioridade e sair da pressão, com uma tabela ou com um jogo de terceiro homem, como a gente fala. E aí a razão dos 10 minutos do segundo tempo é ter mexido em 2 no meio campo, botar o Favela que tem uma saída de corredor melhor. Como eu não estava conseguindo ter essa saída apoiada, eu usei o Pedro Favela para que ele pudesse ter esse corredor ali, que ele tem um boxe-boxe pela direita muito bom. E trazia o João Pedro, que o William não estava, talvez numa tarde e noite muito inspirada, e o João entrou, e na minha opinião entrou bem, com mobilidade, querendo a bola, girando o jogo, pisando no último terço. E aí eu até entendo que a entrada dos dois melhorou o nosso volume no meio campo, melhorou a nossa intensidade. Aí, infelizmente, logo depois da mexida, eles acabam fazendo gol. Mas, assim, foi muito mérito do adversário do que assim, um demérito nosso. Nós tivemos que criar alguns artifícios dentro do próprio jogo para poder que a gente saísse dessa marcação espelhada, pressão dentro do nosso campo. Bom, professor, a gente fala muito sobre a importância de dois atletas, né? Felipe Alves e também o Thiago Galhardo. Queria que você comentasse individualmente sobre a situação dos dois e se no total da partida, se você considerou que a derrota se deve muito mais a erros individuais ou ao coletivo que não entendeu muito bem a estratégia do Ferroviário, sobretudo ali para tentar barrar o Ciel, que fez 2 gols hoje. Eu acho que foi... Eu acho que não foi um problema individual, foi um problema de jogo, a circunstância do jogo. A gente mesmo, diante da tua pergunta, a gente entendeu que eles vieram com uma marcação-pressão alta, isso tudo, mas a gente também criou um mecanismo de nós tivemos aí umas 3, 4 transições no primeiro tempo que a gente poderia ter feito 2-1, 3-1. Então assim, foi um jogo que ele mexeu as peças de um lado, eu mexi de outra, entendeu? Eu acho que individualmente a gente teve erros pontuais sim, nas circunstâncias individuais, até do gol do adversário, não foi, na minha visão, um erro coletivo. E assim, o primeiro gol, da mesma forma que o Thiago teve uma finalização da entrada da área, fez 1-0, num erro nosso de saída, que a gente errou uma bola de saída ali, a equipe estava se dirigindo para o ataque, pegou a nossa equipe saindo e o Ciel numa condição de finalização privilegiada. E a segunda bola foi uma bola de marca do pênalti cruzada para trás, onde houve uma boa jogada de triangulação do lado direito do adversário. Então assim, a gente precisa também entender o mérito do adversário. A gente às vezes só quer entender que o Santa Cruz não possa ter jogado bem. Eu acho que a tônica do jogo, a gente oscilou muito no jogo, mas a gente também teve bons momentos no jogo e tivemos momentos difíceis no jogo, onde eu tentei mexer a equipe ali, tentei modificar para que a gente pudesse ter um maior volume, né, no sistema defensivo, mesmo quando tivesse
1 a 1, que a gente jogasse um pouco mais no campo do adversário, e uma coisa que o adversário nos induziu, né, com essa saída nossa de pressão, que eles conseguiram fazer uma boa pressão na nossa equipe. Marcelo, eu tenho 2 questionamentos diferentes. Um sobre o vestiário. Como foi o vestiário depois da primeira derrota? Porque do mesmo jeito que o time tem que comemorar com a vitória, tem que sentir a derrota, né? Para não pensar que já está tudo certo, enfim, que não se acostumar com derrota. Como foi o vestiário depois da primeira derrota? E um outro ponto totalmente diferente, que eu também queria aproveitar essa pergunta para fazer. Hoje tivemos a presença de todos os investidores da SAF. O grupo pergunta sobre a SAF, você também se interessa de saber como isso chega também no vestiário, porque é uma coisa que vem sendo comemorada pela torcida. É um vestiário de derrota, né? É um vestiário de silêncio, né? O som de uma derrota dessa é o silêncio. É claro que a gente ficou muito chateado, entristecido, todos. E o que eu achei muito bom do meu grupo, como eles reagiram a essa derrota. É um grupo que sentiu a derrota, porque é um grupo que acostumou a vencer. Um grupo que venceu, né, a maioria das partidas dentro da competição. E aí uma equipe vencedora, uma equipe que cria um DNA vencedor, ela sente sim. E a gente sentiu naquele momento, no final do jogo, mas a gente também entendeu que a gente é um grupo forte, né? Ninguém perdeu o seu valor, porque nós tivemos uma derrota hoje fora de casa para o Ferroviário, pelas circunstâncias. Então, assim, nosso grupo é muito fechado, nosso grupo é muito unido, eu tenho um grupo na mão, a gente sabe de que a gente é muito capaz de fazer uma grande semana e ter uma grande vitória lá no próximo passo, que é o jogo em casa. Então, assim, sentimos, é dolorido, porque a gente sempre quer presentear o nosso torcedor com bons jogos, bons resultados, e hoje, infelizmente, não podemos entregar. Mas o futebol ele é provido de 3 resultados, e nem sempre é aquele que você trabalha para ter. Então, você precisa também, o gestor, quem capitania isso, precisa estar preparado para a derrota, né? Não adianta a gente ficar aqui com o comandante criando álibis e desculpas. Você tem que assumir total responsabilidade pela circunstância. Então, perdeu o responsável, sou eu que sou o comandante. E os jogadores sentiram. Então, eu já vi que os jogadores já reagiram bem dentro do vestiário do seguinte: não fazer uma grande semana e buscar uma vitória dentro da nossa casa. Então isso é uma reação muito positiva, mesmo todos entristecidos dentro do vestiário. E a gente fica feliz, né, com a presença dos investidores, com o nosso presidente, com a nossa diretoria, sinal que eles estão cada vez mais perto da gente, né? Então isso é uma coisa que faz o Santa Cruz mais forte. E o Santa Cruz é muito grande e eles se tornam mais fortes com a chegada dos investidores. Então eles vieram presenciar, vieram em loco assistir a partida. Isso é muito bom. A gente, como profissional, como jogadores, a gente se sente fortalecido e respaldado pelo SAF, que está para assumir o clube a curto prazo. Na saída de campo, o Thiago Galhardo falou uma coisa que chamou até a atenção. Ele elogiou, né, o desempenho do Ferroviário, porque foi uma equipe que foi para cima e buscou o resultado contra o Santa. E ele até afirmou de que o time que for jogar esperando o Santa para recuado vai perder. O que fazer para que em uma próxima oportunidade pegar um adversário que vai sufocar o Santa, vai para cima do Santa, não se repetir o que aconteceu hoje aqui, Marcelo? Eles tentaram fazer essa mesma forma de jogo lá no Arruda e nós vencemos de 3 a 1. Esse mesmo modelo de jogo foi o mesmo modelo do Arruda e nós vencemos. A gente sabe que cada jogo é um desenho novo, cada jogo é uma história e cada jogo a gente vai estar preparado para enfrentar as circunstâncias que vai ter. Eu digo que a minha equipe está sempre bem preparada para todas as fases do jogo, né? Pode ser que no dia não encaixe, um dia encaixe, mas a gente vai estar sempre bem preparado. A minha equipe é treinada para qualquer circunstância do jogo, né? Eu acho que a gente não fez um jogo de exuberância, mas também não fizemos um mau jogo, né? Foi um jogo até que eu reputo muito equilibrado. Eu posso falar que houve até uma pequena superioridade do Ferroviário, mas não foi uma superioridade assim, que saltasse aos olhos. Jogaram em casa, tem um time bem treinado, tinham que buscar o resultado, isso é normal dentro do futebol. Então a minha equipe está preparada para qualquer equipe assim que enfrentar e qualquer circunstância dentro da competição. Então é isso, torcedor, nada está perdido. Apesar da derrota, dá um like aqui, dá uma moralzinha pra gente, se inscreve no canal. E você pode também ser membro do nosso Multiplay ou acompanhar também a nossa programação e todas as informações de bastidores no @multiplaypr, nas nossas redes sociais, tá aqui para você. Tá legal?
Valeu, galera. Até a próxima.